Evangelho de João, capítulo 19, eu quero ler com os irmãos os versos 25, 26 e 27. Duas lições grandiosíssimas eu quero partilhar com a igreja nessa noite. Evangelho de João, no capítulo 19, dos versos 25 a 27, fala-nos dentro de um contexto de os soldados lançam sortes sobre o que fazer com a túnica de Jesus. E fala assim o verso 25: e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A parte inicial do verso 25 diz: e junto à cruz estava a mãe de Jesus. E junto à cruz estava a mãe de Jesus. Normalmente, quando acontecem casamentos, hora ou outra, você escuta alguém se dirigindo ao pai ou à mãe, e com alegria no coração, com o intuito de gerar orgulho aos pais, dizem a ele: missão cumprida. Não é? Missão cumprida porque ali entendem que estão entregando o filho ou a filha, e que todo o processo de criação, de educação, está se limitando até aquele momento sobre a ideia ou a recomendação dos pais. Mas aqui eu não quero parabenizar ao pai ou à mãe. O contexto vai falar sobre a mãe de Jesus, que estava com ele até a sua morte. Portanto, poderíamos usar essa mesma expressão agora: mãe até o fim, ou mãe, missão cumprida. É a felicidade dos pais. Quando os filhos colam grau, quando os filhos estão bem-sucedidos na escolha profissionalmente. Mas nesse momento agora aqui, meus amados irmãos, nós vamos ver Jesus Cristo frente à cruz. Os seus últimos momentos de vida. E nós não podemos também perder de vista que a cruz dele era também plano de Deus. O Calvário não foi um acidente. Jesus Cristo veio a esse mundo exatamente para essa finalidade. Para morrer
Conforme você vê no Evangelho de Mateus capítulo 1, verso 20 e também no verso 21. E o seu nome será Emanuel lá atrás, mas aqui fala Jesus, porque ele tirará ou livrará o seu povo dos pecados deles. E é por isso que nós falamos que, na verdade, a finalidade de Cristo ao mundo veio ele para morrer. E ele mesmo profetizou vezes e veios para que os seus entendessem essa finalidade. Portanto, ele não morreu como um mártir, como nós cantamos estranhamente às vezes, né? Na verdade, ele deu a sua vida, ele se ofereceu por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus é como o grão de trigo que cai, e que uma vez caindo, morre, e dá veia para muitos outros frutos. Meus irmãos, Jesus foi para a cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja. Ele foi à cruz não foi porque Judas o traiu por dinheiro. Ele foi à cruz não apenas, meus queridos irmãos, porque Pilatos o condenou por covardia. Jesus Cristo, ele foi à cruz porque o Pai o ofereceu, portanto nos amar. Cristo foi para a cruz porque ele mesmo se entrega voluntariamente por nós. Como diz agora o nosso irmão reverendo Hernandes, o Calvário passa então a ser o maior drama da história. A cruz de Cristo, que o levaria para a morte, foi instrumento para a nossa libertação. Jesus, meus amados irmãos, nesta altura, ele estava com suas forças físicas esgotadas, porque desde a noite anterior estava já sofrendo, castigado pelos judeus, e agora na sexta-feira, chamada de Páscoa, Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é cuspido, escarnecido. E agora nós o vemos do pretório romano, debaixo da pressão das autoridades judaicas, Pilatos covardemente agindo. Jesus, ele passa então a carregar o seu maldito madeiro, e pelas estradas pequenas, lotadas de gente, por toda Jerusalém, ali agora no Gólgota, Jesus estava para ser crucificado. Você vê isso da forma que eu te falei no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Curiosamente, meus amados irmãos, é que Jesus, ante a morte, momento em que normalmente a maioria das pessoas pensariam somente em si, para ter uma morte não agora apenas digna, mas para ter uma morte menos sofrível.
nós vemos Jesus Cristo não com o egocentrismo, pensando nele mesmo, mas frente à morte, ele põe o olhar na sua mãe. Ele pensa. Ainda frente à morte, Jesus não esqueceu da sua mãe. Curiosamente que essa semana no carro, estava eu, minha irmã e minha esposa, e aí soltou lá as frases que normalmente os filhos escutavam muito das mães, né? E uma delas, a minha esposa, lembrou dizendo que ela cresceu ouvindo que uma mãe vale por 1000 filhos e 1000 filhos não valem por uma mãe. Isso é claro falando dentro do contexto. Mas curiosamente, meus amados irmãos, nós observamos nesse texto, ou nesses versículos lidos, que o velho Simeão, ele havia profetizado que a alma desse ser seria traspassado por sua espada. E esse dia havia chegado, a hora tinha chegado. E nós vemos agora Maria junto à cruz com algumas outras mulheres, amados irmãos, vendo o indescritível sofrimento de Jesus. Aquela que, segundo alguns historiadores, que tinha sido a primeira a beijar a fronte daquele rapaz, agora vê a mesma fronte encharcada de sangue por causa da coroa de espinho. Foi a primeira a segurar aquelas mãos e agora vem as mesmas mãos penduradas no lenho ou no madeiro. E passa-se o tempo. O Salvador sangra e morre. E ali do lado está a sua mãe. Ouvindo as zombarias, as chocarrices, eu pergunto: que coragem! Que mãe! Ela permaneceu junto a Jesus até a morte. E mesmo gravado naquele leito vertical da morte, erguido, portanto, suspenso os pés, ainda ali Jesus estava no controle da situação. Tanto é verdade que quando ele olha e ele vê a sua mãe, ele vê, segundo os estudiosos João, ele diz: mulher, aí está seu filho. Aí está a sua mãe. E a partir daquele momento, diz os versos 26 e 27, que o discípulo manteve Maria sobre os seus cuidados. Portanto, irmãos, o que temos aqui nos versos 26 e 27 é aquilo que nós chamamos de a terceira palavra da cruz. Era um sofrimento para Jesus ver a sua mãe no meio daquelas inúmeras pessoas que estavam perto da cruz. E ele, como filho, sofria por causa do sofrimento dela. E parado do lado dela está João, conforme podemos dizer. E Jesus sabia, eu entendia que ninguém melhor do que João para cuidar dela.
Curioso que essa expressão de Jesus, mulher, olhe seu filho, não é um distrato de Jesus para com sua Maria, como grosseiramente as pessoas podem pensar. Era muito gentil da parte de Jesus dizer mulher e não mãe. A palavra mãe, ela teria feito com que a espada ainda mais pudesse penetrar mais o coração de Maria. Segundo Lucas capítulo 2, a espada afiada que Simeão tinha falado. No capítulo 34 de Lucas, no verso 34 de Lucas, no capítulo 2, vai dizer, ou comprovar o que estou falando, quando diz que Simeão os abençoou e disse para Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Verso 35: também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos dos corações. Aqui, meus amados irmãos, presente diante do sofrimento de Jesus, Maria sabia, meus queridos irmãos, que embora a sua agonia fosse irresistível, terrível, aquela mesma agonia, ela era gloriosa por causa do propósito dela. Maria sabia, e ela então iria concentrar no significado redentivo daquele momento. E desse modo, meus amados irmãos, sendo não mãe, mas mulher. E ao dizer mulher, eis aí o seu filho, Jesus estava entregando Maria aos cuidados de João. E é interessante, meus amados irmãos, que alguém pode perguntar: por que Maria não foi entregue ao cuidado ou aos cuidados de seus outros filhos? Há uma resposta rápida e objetiva. Provavelmente, segundo alguns comentaristas, os outros filhos ainda não tivessem recebido a fé viva e verdadeira. O Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 5, vai dizer lá que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E além disso, quem poderia cuidar melhor de Maria do que o discípulo a quem Jesus amava? E para o discípulo, quando Jesus fala, aí está sua mãe, João de imediato entendeu e leva Maria para sua casa. Mãe até o fim. Sobre Maria, fazendo alusão à data das mães, as mães presentes podem aprender que o amor de uma verdadeira mãe não é fantasioso, é também amor sem coração. Porque o amor de mãe, via de regra, não pisa retorno. Mãe faz porque ama. O amor de mãe é o amor que é dedicado até o fim. E nós vemos isso nessa história de Maria. Enquanto pôde, ela seguiu Jesus no seu ministério itinerante, e agora você abrir aos pés da cruz. Sobre Maria, ainda aprendemos
a mulher que ama a Deus, ela é grata a Deus. Se você voltar a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no verso de número 28, você vai ver o seguinte: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria foi essa mulher agradecida a Deus. A primeira vez que Maria aparece na Bíblia, irmãos, ela está diante de um anjo. E ele traz para Maria uma mensagem vinda diretamente dos céus. E curioso, conforme você viu no verso 28, que ele chama ela de favorecida. Maria está entendendo que diante ou diz, dentre todas as mulheres, Deus estava usando o seu favor diretamente a ela. Verso 30, achastes graça diante de Deus. Curiosamente que Maria tinha sido escolhida para ser mãe de Jesus, não por causa das suas virtudes, porque essa escolha teve a sua origem na graça de Deus. Era o favor de Deus em prol, ou agindo em prol de Maria. Deus, meus amados irmãos, não chama pessoas porque elas são especiais, mas elas se tornam muito especiais porque Deus as chama. E Maria tinha consciência disso. A ênfase da mensagem do anjo para Maria não estava em quem Maria era, mas a ênfase estava na mensagem do que aquela criança que ela iria dar, Deus iria fazer. O filho seria grande, não era. Verso 32, 33 para isso. Outra grande lição e última é que Maria foi uma mulher submissa. Maria se sujeitou alegremente a cumprir a vontade de Deus. O verso 38, ela diz: aqui está a serva do Senhor. Uma frase que resume toda a filosofia de vida de Maria. Maria se coloca nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Maria se apresenta e diz: Senhor, cumpra-se em mim todos os seus propósitos. Ela é serva. Ela estava pronta. Ela se entrega por completa. Ela está disposta a cooperar para que os planos de Deus fossem cumpridos sobre a face da terra. Estava disposta a obedecer. Estava disposta a oferecer a sua vida, o seu ventre, a sua alma, os seus sonhos ao Senhor. A você, mãe,
presente aqui nessa noite, que você também esteja disposta a ser submissa à vontade de Deus. A você, mãe, que está presente aqui nessa noite, você possa também estar agradecida a Deus, porque Ele te confiou filhos. E entendam vocês que os seus filhos não são de vocês, são do Senhor, são para o Senhor. Portanto, meia mãe não resolve. Aprendemos com Maria que a missão precisa ser completa. Mãe até o fim. Mãe até o fim. Que Deus abençoe você, mulher, que é mãe. Que Deus abençoe você, mulher, que ainda não é mãe. Mas que o viver de vocês e de todos nós demais seja também para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?